Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar essa bolsa linda, a bolsa de João. É um modelo que eu trouxe com muito carinho para vocês, preparado e pensado para que ficasse esse modelo lindo, uma bolsa super compacta, muito moderna, né, muito atual e que cabe bastante coisa dentro, tá? Então, nós vamos aprender todo o passo a passo desse modelo. Espero muito que vocês gostem. Se vocês já gostaram do modelo, já chega deixando um like, já chega deixando teu comentário. Quem não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, tá bom? Porque a gente vai sempre estar trazendo novidades aqui para vocês, novas aulas. Já ativa o sininho para toda vez que a gente trouxer novas aulas, você ser avisado e avisada e vir correndo aqui para o canal conferir as aulinhas novas que eu vou estar trazendo para vocês. Como eu estava falando para vocês, além de ser linda, compacta, também é muito versátil, um tamanho bacana, que cabe muita coisa dentro. E eu vou medir, né, até aqui para vocês verem aqui, ó, ela tem aproximadamente 25 centímetros de largura e de altura em torno de 20 centímetros. Então, é um tamanho muito bacana e que eu tenho certeza que vai agregar muito no seu catálogo de bolsas aí para suas clientes, vão se apaixonar por esse modelo, já como eu estou super, super apaixonada. E esses são os principais materiais que eu vou estar utilizando na nossa bolsa de João. Começando aqui pelo fio, esse é o fio náutico de 5 milímetros, esse da Bags Acessórios, é a cor cru, tá? Esse rolo vem com 700 gramas, tem lá na Bags, tem o de 500 gramas, mas a bolsa ela usa um pouquinho mais do que 500 gramas, então aconselho a comprar o de 700 por conta disso, a não ser que você queira fazer um pouco menor, daí você pode estar utilizando, porque a gente vai usar em torno de 580 a 600 gramas de fio, claro, dependendo da tensão do ponto de cada pessoa. Isso foi o que deu para mim. Então, se você quer do mesmo tamanho, né, é melhor ter o fio de 700 e sobrar um pouquinho de fio, a não ser que você queira menor, talvez o de 500 gramas dê certo, tá bom? Então, explicada essa parte aqui do fio, nós vamos precisar também do nosso fecho. Esse é o fecho Trend G, tá? Tem um P, tem um M e o G, então esse é o G, que eu acho que ficou melhor, assim, para esse modelo, para o tamanho da bolsa. Ele é no dourado. Vamos precisar de duas bailarinas de 1,5 milímetros também, douradas. A alça tiracolo, essa de correntes, é o kit que vem com 100 centímetros de correntes mais argola articulada, tá? E também a alça de mão, essa é a alça sanfonada, também da Bags Acessórios, todos esses acessórios aqui. E por último, nós vamos estar utilizando também o tecido e a tela, tá? Essa tela aqui é uma peça bem grande, ó, que tem na Bags Acessórios, 50 centímetros por 33. A gente vai usar quase uma toda, porque a gente estrutura praticamente toda a bolsa, né? E sobre o tecido do forro, eu utilizo esse aqui, tá? Tem esse tecido na Bags, é uma novidade que tá chegando, né? Tem vários tecidos para forro lá, com medidas que dá para fazer até duas bolsas, dependendo do tamanho, né? Em uma peça só de tecido, tá bom? Então, confere também no catálogo, vai ter tecido disponível de várias estampas. Esse aqui é que eu escolhi, que eu acho que super combina com a cor da nossa bolsa, tá? Lembrando que esse tecido chama-se Jaguar. Bom, então esses são os principais itens, também a minha etiqueta, é uma lindeza que eu amo essa etiqueta demais, de acrílico até, ela tem um fundo em preto, essa aqui é uma novidade, e eu acho que super auxilia a gente, né, a ter um trabalho mais profissional, a mostrar sua marca, né, para que as pessoas possam conhecer. Então eu amo colocar minhas etiquetas nas minhas bolsas, inclusive quem quiser saber, essa aqui é da DJ Etiquetas, eu adquiro sempre com eles, super recomendo, gente, porque eu compro, dá super certo, chega no tempo, e eles mandam tudo certinho conforme as medidas que eu peço, sempre estou alterando, né, formato, medida, e eles vão sempre me atendendo muito bem, tá bom? Então, vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês também. Então, vamos lá confeccionar a nossa bolsa de João. Bem, para iniciarmos, eu aconselho vocês até queimarem aqui, ó, essa perna inicial, só para ela selar um pouquinho, não desmanchar, né? E aqui a gente vai tecer, ó, fazer a laçada inicial, tecer um cordão de correntinhas, não faz acochado. Nesse caso, você vai fazer levemente folgadinho, tá? Também não pode folgar demais, senão vai ficar estranha a peça. Então, você vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, faremos um total
de 52 correntinhas para base, porque a gente precisa de um número par de pontos, tá? Mais uma para dar altura. Então, eu preciso para base um número par, porém, eu vou fazer um número ímpar de correntes para que eu possa, quando voltar, continuar com o número par, tá bom? Porque essa última corrente que eu falo, para dar altura, ela é só realmente só para isso, ela não conta como ponto, tá bom? Então, quando você for fazer isso, caso você for fazer com outra espessura de fio, decidiu fazer com outro fio, quer fazer pela medida, você vai primeiro fazer a quantidade de correntes, mas que seja um número par, depois mais uma só para dar altura. Então, o total será um número ímpar de ponto, de correntes. Bom, aqui eu completo o cordão de correntinhas. Vou medir só para vocês terem uma base, ó, aproximadamente 49, quase 50 centímetros, tá? Pode ser que ele altere um pouquinho quando a gente estiver tecendo pontos, mas para vocês terem uma base aí, se caso vocês forem fazer com outro fio, você já tem, né, mais ou menos a medida, tá bom? Você vai pular essa última correntinha que você fez, vai vir na anterior, que é a de número 52, ó, na parte, aqui é a parte da frente da corrente, essa é a parte de trás, que tem esse altinho aqui. É nesse aqui, ó, nesse fio que você vai entrar com a agulha, tá? Então, entra, pega o fio e faz o ponto baixo. Vem no próximo, ó, pega o fio e faz o ponto baixo. E assim a gente vai seguir fazendo para cada corrente um ponto baixo, até a gente completar o nosso cordão aqui. No nosso caso, teremos 52 pontos baixos. E agora, lembrando que a gente fez aqui, ó, 52 pontos baixos, o importante é você ter número par de pontos, né? 52 é número par. Se você, como eu falo sempre, né, é importante ressaltar, quiser fazer com outra espessura de fio, pode fazer. Claro, eu aconselho a fazer o mais próximo do que tem na aula, para facilitar a vida de vocês, né? Mas dá sim para adaptar. É só você analisar pelas medidas, tá bom? E seguindo pelas medidas, e essa dica que eu dou para vocês, que tem que ter o número par de pontos baixos. Então, você faz o número ímpar de correntes, para quando voltar, ter um número par de pontos baixos. Agora, o que a gente vai fazer é uma corrente, para dar altura, virar a peça. No primeiro ponto, você vai fazer um ponto baixo. No próximo ponto, agora a gente já começa o ponto fantasia nessa carreira, tá? Esse próximo ponto eu vou pular, vou vindo da frente, ó, direto e farei um ponto baixo. E esse que eu pulei eu retorno, tá? Então, eu entro nele aqui, ó. Pega o fio, sobe um pouquinho e faz o ponto. Então, é um ponto baixo cruzado, fez um X, tá bom? Próximo ponto, pulo o que vem da frente, vou no próximo, ó. Faço o ponto baixo, volto no anterior, pega o fio, alonga um pouquinho e faz o ponto baixo, certo? Então, o desenho do ponto fantasia é esse, que a gente vai estar repetindo por toda a carreira. Pula um, vem no próximo, faz um ponto baixo, volta no que você pulou e faz um ponto baixo um pouquinho alongado, tá? Esticadinho. Então, o processo é só esse. Vamos fazer toda a nossa carreira, lembrando que quando eu volto pegando o ponto, ó, eu tenho que pegar é aqui, tá? Não é dentro do ponto, é bem na parte de cima. Toda vez que eu vou entrar, tanto da frente como que eu volto cruzado, é pegando só aqui, tá bom? Então, vamos lá, repetir esse processo já até o final da carreira. E aqui, finalizando a carreira, ó, vou fazer pulo esse, vem no próximo. Fecha o ponto, volta no anterior que a gente pulou e faz cruzado, certo? Aí aqui vocês observam que vai sobrar um ponto, é isso mesmo, tá? É um ponto apenas, aqui não faz parte do desenho. Porque lembra, a gente fez um ponto aqui no início, para depois começar, ó. Primeiro esse ponto, depois a gente começou o padrão aqui do ponto fantasia de 2 em 2 pontos. E ao final, quando a gente termina o último, ainda tem mais um ponto sozinho, tá? Faz uma corrente, vira a peça e faz aquele ponto sozinho primeiro. Faz primeiro o ponto sozinho, agora sim a gente começa. Pula um, vem no próximo, faz um ponto baixo, volta no que você pulou. Lembra que essa parte aqui de cima, ó como fica do outro lado. Tá? É só na parte de cima do ponto, dessa que eu falo assim, só dessas duas argolinhas aqui que a gente entra, tá?
volta, pega o fio, faz aqui o alongadinho, fecha o ponto. Pula um, vai no próximo, volta no que você pulou e fecha o ponto. Pula um, vai no próximo, volta e fecha o ponto. Gente, essa bolsa é muito rápida de produzir, o que é muito bom, né, gente? Muito bom mesmo, que a gente produz rápido, finaliza, né? E quando a encomenda mais rápido é melhor ainda, porque a gente já pode desocupar para começar a próxima, né? E a facilidade do fio mais grossinho por isso, né? Porque daí cresce rápido também. Então, ó, vai ficando assim o resultado, tá bom? E aí a gente segue toda a nossa carreira dessa mesma forma, repetindo o processo até o final. Quando finalizar, você tem que lembrar que sempre sobra um ponto. Esse ponto é o ponto sozinho. No início tem um ponto sozinho e no final aqui tem um ponto sozinho. Aí você faz a corrente, vira a peça, faz o sozinho e depois começa o desenho do ponto fantasia. Pula um no próximo, você vem e faz o cruzado, tá? Então, é esse o processo que a gente vai fazer. Seguir aqui até ela vai crescer aqui, né? Na lateral, na largura. Então, vai crescer até a gente completar em torno de 22 centímetros, tá? Vai ser mais ou menos 17 carreiras que a gente vai produzir, no meu caso aqui. Então, você vai se basear pela medida de aproximadamente completar 22 centímetros. Aí eu vou crescer, fazer essas carreirinhas e já retorno com vocês. Bem, pessoal, aqui eu já fiz 17 carreiras, tá? Como eu falei pra vocês que ia fazer, ó, em torno de 22 centímetros, tá? No total aqui, contando com a carreira de ponto baixo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras que eu fiz, tá bom? Me rendeu aproximadamente 22 centímetros, 17 que eu falo só do desenho, 18 com a de ponto baixo. E agora, já até comecei a fazer, ó, a carreira só de ponto baixo, tá? Então, se a gente contar bem, a gente fez 17 aqui do desenho, do ponto fantasia, com mais uma de ponto baixo, 18, e essa é a carreira de número 19, tá bom? Então, aqui é só, ó, fazer só a carreira mesmo, toda de ponto baixo, até chegar ali ao final. Ah, um detalhe que eu lembrei de falar para vocês é que quando eu fiz aqui a última carreira do ponto fantasia, antes dessa de ponto baixo, eu observei que ela ficasse de costa para o lado da frente do ponto da carreira de ponto baixo. Porque aqui, ó, é a parte de trás, tá vendo? Da carreira de ponto baixo, aquela primeirinha, e aqui é a parte da frente. Então, quando eu terminei essa última carreira, eu tava de costa, ó, terminando aqui a última carreira, vou mostrar aqui, ó. Tava fazendo ela de costa pro ponto baixo, tá vendo, ó? Para que quando eu viesse fazer a de ponto baixo, eu ficasse de frente pro ponto baixo, tá vendo? Para ficar as duas carreiras do início e do final de frente, as mesmas de ponto baixo, de frente uma com a outra, ó. E essa aqui é, no caso, o lado do avesso e esse é o lado do direito, tá? Então, ficou dessa forma. E aí, agora eu sigo fazendo até a gente chegar aqui. Eu até coloquei os marcadores aqui, depois eu vou explicar melhor para vocês, tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui ao final. Olha, aqui eu já fiz, né, tudo. Agora a gente vai passar pra cá, ó, porque a gente vai fazer aqui um acabamento melhor. Lembra que eu contei pra vocês a quantidade de carreiras? Então é importante vocês contarem para que vocês façam a mesma quantidade de pontos aqui, de acordo com a quantidade de carreiras, tá bom? Então, você faz uma corrente e já vem pra cá, ó, pra fazer já o primeiro ponto. Lembrando que esse ponto aqui, ó, já é o ponto segundo. O primeiro é onde a gente tá fazendo essa carreira aqui, tá bom? Então, a gente pode vir, essa corrente aqui vale ao primeiro e já vem pro segundo. É como se a corrente fosse já um ponto, tá? Só pra ela dar essa vira, essa dobrada aqui. Então, vem aqui primeiro, o próximo é aqui nessa parte baixinha, ó, alto e baixo, tá vendo? Então, eu entro aqui pegando a perninha de cima aqui, outra aqui, que aí fica uma debaixo da agulha ajudando a fechar o ponto. Faço o ponto baixo. Agora, aqui no alto, eu faço aqui mesmo, ó. Agora, no baixo, eu pego novamente a perninha e faço o ponto baixo, tá? Então, eu sigo fazendo um ponto baixo aqui na parte, nesse alto, um ponto no baixo, um alto no baixo
E assim eu sigo fazendo, que aí vai equivaler certinho a quantidade de carreiras, tá? Lembrando que no baixo eu pego essas duas perninhas aqui para poder ficar uma debaixo da agulha, ajudando a fechar o buraquinho, tá? Porque quando a gente não faz assim, vou mostrar aqui para vocês, ó, esse aqui é no alto, pronto, cheguei aqui no baixo novamente. Quando eu não pego as duas perninhas de cima, eu pego aqui, ó, ele fica normalmente um buraquinho, tá vendo? Um buraquinho maior do que quando eu pego as duas perninhas de cima aqui, ó, pode entrar cavando, fica uma debaixo da agulha ajudando a fechar, tá bom? É um detalhe que vai fazer toda a diferença, deixar a sua peça ainda mais bonita. Então, vamos fazer até chegar nesse cantinho. Quando você chegar nesse cantinho, a gente vai repetir o que a gente fez nesse anterior. Faz uma corrente referente ao pontinho do canto, né, dessa primeira aqui, e já segue fazendo pra cá, ó. Então, fez o último ponto aqui, uma corrente, aí segue fazendo aqui, ó. Fazendo ponto, vou entrar aqui direitinho pra vocês verem. Aqui, aqui, tá vendo? Ó, um ponto em cada um dessas correntinhas aqui, tá bom? Até chegar aqui, ó, nesse lado. Chegando aqui desse lado, fez aqui o último ponto, ó. Aí você faz uma corrente e já vem fazendo o primeiro ponto aqui. Aí outra aqui. E aí vai seguindo no alto e no baixo, tá vendo? Alto, baixo, alto, baixo. Igual do outro lado lá. Igual aqui a gente tá fazendo, tá bom? Aí a gente vai parar aqui, ó. Porque lembra, a gente começou nessa primeira parte reta. Seguimos aqui, estamos aqui, ó. Vamos fazer de novo esse outro lado da parte reta e vamos fazer esse outro lado até chegar aqui. Chegou aqui, aí o que é que nós vamos fazer? Mais uma carreira até aqui, tá? Porque a gente iniciou aqui, mas não foi exatamente aqui. Nós iniciamos aqui, porque lembra, esse aqui já tem uma carreira de ponto baixo, esse lado aqui já tem outra. Então, a gente tem que passar mais uma vez aqui, porque já que a gente vai passar aqui, ó, outra vez, então do lado de lá também tem que ter duas, tá bom? Então, exatamente o local que iniciou foi onde a gente fez aquela correntinha, aqui, tá? Ó. Então, aqui a gente iniciou fazendo essa carreira aqui, aí uma por cima dessa de ponto baixo, uma aqui para dar acabamento e outra por cima de ponto baixo. Então, é aqui o local onde a gente vai parar, tá bom? Vou fazer até aqui, daí eu retorno com vocês. Então, pessoal, segui fazendo conforme eu expliquei para vocês. Vou até virar para este lado aqui, que é o local onde eu finalizei, para explicar melhor. Então, o que que acontece? Eu fiz, ó, a gente terminou aquela carreira de ponto baixo, aí eu vim fazendo aqui, ponto baixo. Fiz uma por cima dessa primeira, que foi aqui o início da nossa peça, né? Fiz uma de ponto baixo aqui, ó, por cima da primeira carreira de pontos baixos. Aí, fiz aqui, cobrindo aqui essa outra parte toda de ponto baixo. E fiz mais uma aqui, tá? Então, parei aqui, porque aqui, no caso, a gente tem duas carreiras de ponto baixo aqui e duas aqui, certo? Então, vai ficar assim, ó, dessa forma, tá bom? E aqui, nessa parte aqui e na de lá, é só uma mesmo. Agora, nas laterais, acaba ficando duas carreiras de pontos baixos, porque uma foi no início da peça, uma no final, e essa outra aqui de acabamento, tá? Aqui, eu vou medir a peça para vocês. Nós temos aqui aproximadamente, temos exatamente, na verdade, ó, 50 centímetros. Não dá nem pra vocês verem todo aqui, mas é 50 centímetros que tá dando, ó. Certo? 50 centímetros de comprimento. E aí, de largura, nós temos aqui em torno de 25. Então, era 22, lembra? Mas como a gente fez carreiras ao redor, ficou 25, que é o que eu quero mesmo para essa bolsa, tá? Em torno de 25 centímetros de largura. Esse é o tamanho da peça que a gente tem da peça principal. E para iniciarmos a peça central, perdão, das laterais, eu vou me basear por essas medidas que eu vou passar aqui para vocês. Antes disso, só fazer aqui o arremate, ó. É só você cortar aqui o fio, fez o último ponto, não precisa fazer aquela correntinha como se fosse passar para cá, tá bom? Faz só o último ponto desse lado aqui, corta aí o fio. E aqui você vai passar só fazendo um arremate, escondendo aqui o fio por trás, só que antes de você, não vai diretão, senão fica aparecendo, tá vendo? Você vai primeiro envolver aqui, ó, nesse ponto, só que por trás, que aqui no caso aqui foi aquela correntinha, tá? Vai pegar o fio, passar aqui pra trás da correntinha, e depois vai pegar o fio e passar aqui, ó, no último ponto que você acabou de fazer, tá?
de dentro, de trás para frente, aqui, ó, para que o fio venha de frente, da frente para trás. E aí fica dessa forma, certo? Aí do lado de dentro, ó, até já fiz isso aqui na perninha inicial, ó, tá? Ó, do lado de dentro, passe por alguns pontos, aí você pega aqui o isqueiro, vou pegar aqui, ó, aí você queima, né? Até virar uma colinha. Gente, tô com o ventilador ligado porque aqui tá bem quente. Ó, pronto. Aí apertou, já tá fixo. Mesma coisa você vai fazer com esse. Vai passar por alguns pontos, queimar e colar, certo? Fez esses arremates, a gente vai organizar a questão de como fazer aqui as laterais. Ó, pessoal, lembrando que essa bolsa, ela tende a ficar menor aqui no meio, tá vendo? Mas isso a gente vai tentar organizar quando a gente vier estruturando, tá? Com a tela. Bom, com relação às laterais, nós vamos medir da seguinte forma. Vocês podem lembrar que a gente tem aqui, ó, 52 pontos, tá? 52 pontos baixos que a gente fez naquela primeirinha carreira. E a medida, já até passei para vocês, de em torno de 50. Ó, aqui tá dando 50 centímetros, né, gente? 51. E aqui já tá para 52, porque aqui realmente nessa parte do ponto baixo meio que aumenta um pouquinho. Porque o desenho do ponto fantasia parece que diminui um pouco o ponto, ele fica tipo voltando, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Primeiro eu vou passar em pontos, depois eu vou passar em medidas, tá bom? Então, aqui nós vamos estar colocando 15 pontos, tá? Ó, 15 pontos para a parte da frente. Coloca o marcador no ponto 16, tá? Aí, depois do marcador, você conta 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Coloca o ponto no outro ponto, no ponto seguinte. Então, entre um marcador e outro, temos 5 pontos. E a partir daqui, ó, sem contar o marcador, temos 15 pontos. Então, 15 com mais um do marcador, com mais 5, com mais um. Esse 5 aqui é do fundo, tá? Então, mais um. Aí, a partir daqui, ó, do próximo, eu começo a contar 15. Aí, agora sim, eu coloquei o marcador exatamente no número 15. E depois do marcador, sobrou mais 15. Aqui, ó, frente, fundo, costas, aba. Então, frente, ó, frente, fundo, aí você vai subir pra cá. Essa aqui é a costa e aqui é a aba. Então, vai ficar dessa forma, tá? Então, vai ficar basicamente dessa forma. Então, vai ficar uma bolsa bem grande, né, gente? Cabe bastante coisa dentro, certo? E agora, então, nós vamos se basear por isso. Agora, eu vou medir pra vocês, ó. Pra nossa frente, a gente vai ter aqui, ó, de marcador a outra, aproximadamente 15 centímetros. Para o fundo, de marcador a outra, em torno de 5 a 6 centímetros. Aí, as costas, vamos colocar aqui em torno de 12. Ó, em torno de 13 a 14 centímetros, tá? E a aba, a frente, né, 16 centímetros, certo? Então, é basicamente isso. Então, se você tiver feito com outra espessura de fio, você vai se basear para ir colocando os marcadores de acordo com a medida. Você mede e coloca o marcador, mede, vai colocando, depois você conta. O importante é que a parte da frente, da frente aqui e a de trás tem que ser na mesma quantidade de pontos. A da aba pode ser um pouquinho a mais, tá bom? Bem pouquinho mesmo, senão a aba vai ficar muito lá embaixo. Aí não tem como a gente colocar o fecho. Aí, nesse caso, teria que ser mesmo com o botão magnético, tá bom? Então, aí o fundo, em torno de 5 centímetros aqui, você vai contar e ver quantos pontos dá pra você. Então, faz aí suas marcações. No meu caso, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Esses pontos aqui do marcadores é os pontos do canto, então eles eu não conto como ponto para o fundo, tá bom? Então, aí você vai pegar o fio novamente, a gente vai iniciar com esses 5 pontos baixos. Bom, e para fazer aqui a medida do fundo, gente, ó, acabaram falando, né? A medida aqui que vai ficar o fundo da bolsa é a medida da lateral, tá vendo, ó? Então, nós vamos fazer, porque às vezes me confundo, falo fundo, mas é o fundo mesmo da bolsa, é aqui, só que a lateral é de acordo com essa medida, tá bom? Então, eu vou fazer 5 pontos. Para mim poder ter 5 pontos, eu faço 6 correntes, tá? Uma a mais sempre para poder dar
altura e voltar tecendo os pontos. Então, a gente faz aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Então, pulo essa sexta, venho na quinta, aqui na parte de trás, ó, e vou pegar o fio e vou fazer aqui o ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. Aí, o quarto e o quinto ponto baixo, certo? Nós teremos a mesma quantidade aqui, ó, de pontos referente ao fundo, tá? E aqui, gente, a gente vai, ó, fazer uma corrente para dar altura, virar a nossa peça e vir tecendo pontos baixos, tá? Um ponto em cada um, até completar aqui a quantidade da carreira, né? No meu caso aqui é 5 pontos. Aí, você sempre que finaliza a carreira, você faz uma corrente para dar altura, ó. Vira a peça e volta tecendo pontos, certo? Aí, quantas carreiras você vai ter que fazer aqui? Você vai se basear de acordo com a quantidade de pontos que tem. Aqui, que no caso para mim é sempre 15. Lembra que eu falei para vocês que a parte da frente e a das costas tem que ser a mesma quantidade de pontos? Justamente porque a lateral aqui, ó, ela vai costurar de um lado para cá e de outro lado para cá. Então, se você tiver colocado quantidade de pontos diferentes daqui para cá, a frente com as costas vai dar erro na hora de costurar a lateral, tá bom? Então, vamos seguir fazendo. Vou fazer minhas 15 carreiras, tá? E daí, já eu retorno com vocês. Completei aqui as 15 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E agora, a gente vai fazer aquela carreira ao redor da peça. Lembrando que nós vamos fazer, ó, aqui, embaixo e aqui, até chegar aqui, tá? É o local que a gente para. A gente não precisa fazer posto na parte de cima. Então, primeiro eu faço a corrente para dar altura, e aí, ó, em cada um, no baixo, no alto, no baixo, no alto, no baixo, no alto, eu faço um ponto, até chegar lá no cantinho. Então, cheguei aqui no cantinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exatamente os 15 pontos, tá? Agora, eu vou fazer um ponto para o canto, tá? Se quiser fazer igual a gente fez na peça aqui, uma corrente, pode fazer, mas nesse caso aqui eu gosto de fazer um ponto mesmo. Um ponto para o canto. E agora, ó, em cada um dos 5, das 5 correntinhas que temos aqui, a gente faz um ponto, tá? Então, faz aqui a primeira, bem no lugar do nozinho, então, puxa primeiro ele pra cá, ó, pra ele sair da frente, aí você vem e faz o ponto, ele fica lá pra trás, ó. Aí, depois você pode pegar ele, o fio, e fazer o próximo ponto dos próximos, já arrematando. Então, 2, 3, 4, e aí vai ficando assim, tá? E 5, tá apertado. Pronto. Aí, aqui, ó, já paro de arrematar, depois eu queimo a pontinha. Vou fazer no mesmo local, ponto para o canto. E aqui eu já teço o primeiro, ó. Tá vendo? Dos 15, ó. No alto, no baixo, no alto, no baixo, alto, baixo. E assim a gente vai seguindo, fazendo até aqui, onde a gente vai terminar no alto, tá bom? E aí, você completa, ó. Esse ponto do canto não equivale aos 15, né? O primeiro ponto já é aqui, ó. Aqui que é o primeiro ponto dos 15, tá bom? Então, vamos fazendo aí, até chegar lá ao finalzinho aqui da nossa carreira, tá? Aqui, completei os 15, já conto, ó, a partir do ponto do canto, sem contar ele, o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Aí, o que você vai fazer? Você vai tirar aqui, ó, vai deixar um tanto de fio pra depois vir fazendo a costura, tá bom? Eu não tenho aqui uma base, gente, eu faço de olho, sabe? Deixo um tanto assim, depois corto. Aí, depois eu vou lá e eu vou até costurar para mim ter uma noção e depois eu digo para vocês mais na frente a quantidade
que eu usei para costura, tá bom? A quantidade que eu precisei. Por enquanto, eu vou deixar nesse primeiro aqui, um tanto aí, né, sem medir. E depois eu meço e falo para vocês que tanto foi que eu precisei, tá bom? Para vocês não tirarem tecido demais aí até, porque o primeiro sempre vai de teste, né? O segundo a gente vai ter a noção de que tanto precisa, tá bom? Então, vou cortar e depois vou repetir o mesmo processo e fazer outra igualzinha a essa aqui, tá? Que é da outra lateral.